O Sri Lanka, a ilha resplandecente em sânscrito, oficialmente República Democrática Socialista do Sri Lanka ou Antigo Ceilão até 1972, também conhecida como Terra dos Leões, é um país insular ao sul da Índia, situado no Oceano Índico. Tem costas para a Baía de Bengala, a leste, o Oceano Índico a sul e oeste, o Estreito de Palki a noroeste, que o separa da Índia, e as Maldivas e Ilhas Maurício, a sudoeste. Sua bandeira tem as listras dos dois principais grupos minoritários. A laranja representa os tâmils, a verde os muçulmanos, o fundo é marrom, representando a maioria singalesa, e a borda amarela, representando a unidade de seus cidadãos. A nação é famosa pelas antigas ruínas budistas, na qual lhe remete a uma rica herança da religião, entre as quais está Sigiriya, uma cidadela do século V, localizada a 370 metros acima do nível do mar, com sua arquitetura deslumbrante e seus mais de 1000 degraus. A cidade de Anuradhapura, antiga capital do Sri Lanka, tem muitas ruínas que datam de mais de 2000 anos atrás. A história documentada do Sri Lanka se estende por pelo menos 3000 anos, com evidências de assentamentos humanos pré-históricos que remetem a pelo menos 125 mil anos. A sua localização geográfica e portos profundos tornou o país de grande importância estratégica nos tempos da antiga Rota da Seda até a Segunda Guerra Mundial. Passou por 30 anos de guerra civil e foi vítima de um forte tsunami que atingiu boa parte do Sudeste Asiático em 2004. Junto com as Maldivas, o Sri Lanka é um dos países no sul da Ásia que estão atualmente classificados com um alto índice de desenvolvimento humano. Aliás, o mar de ambos interage tendo, claro, a mesma beleza, sendo o Sri Lanka um destino turístico infinitamente mais barato. Os primeiros europeus a visitarem o Sri Lanka foram os portugueses. Dom Lourenço de Almeida chegou à ilha em 1505 e encontrou-a dividida em 7 reinos que guerreavam entre si e que seriam incapazes de derrotar um invasor. Os portugueses ocuparam primeiro a cidade de Cota, mas, devido à insegurança do local, fundaram a cidade de Colombo em 1517, que não é a capital, mas a cidade mais importante do país. A capital chama-se Sri Jayawardenepura Kota. A chegada dos nossos irmãos lusitanos nessa terra aconteceu em época próxima da chegada a nosso país, em 1500 no Brasil e 5 anos depois no Sri Lanka. Não é à toa que se vê muitos Silva ou outros sobrenomes portugueses em fachadas de estabelecimentos comerciais, por exemplo. O povo descendente de portugueses são conhecidos como búrgueres. O Sri Lanka tornou-se independente em 4 de fevereiro de 1948, mediante a realização de tratados militares com a Grã-Bretanha. Através de alguns costumes, percebemos a forte influência inglesa no país, sendo uma delas o largo alcance da língua inglesa, embora não oficial. As línguas oficiais são tâmil e singalês. Também o esporte britânico, cricket, faz parte da história da influência inglesa no país. Guerrilheiros da minoria étnica tâmil lutaram pela independência da pátria tâmil. As ações guerrilheiras e atos terroristas contra as tropas singalesas, que é a maioria no país, durou quase 26 anos até que, derrotados militarmente, os rebeldes tâmil negociaram cessar-fogo com o governo central, encerrando a guerra civil no país. O total de mortos no conflito pode ter chegado a 100 mil pessoas. Uma comissão de reconciliação e negociação foi então criada para firmar a paz e garantir que uma nova guerra não recomeçasse. O país segue estável desde então, levando a uma saudável retomada da atividade econômica desde 2010.
O budismo é a religião de aproximadamente 70% da população da ilha, a maioria dos quais seguem a escola budista Theravada. O hinduísmo é a segunda religião mais difundida no Sri Lanka e, assim como o budismo, também foi trazida da Índia. Hoje, os tâmeis hindus constituem a maioria no norte do país. Igrejas cristãs também são encontradas ao longo das terras sri-lankesas, tendo algumas delas sido alvos de ataques terroristas em 2019. Cerca de 9% da população é muçulmana, tendo o islamismo sido trazido pelos comerciantes árabes ao longo de muitos séculos. Eles são, na maioria, sunitas, que seguem a escola islâmica Shafi'i. A área total do país é de cerca de 65.610 km², um pouco maior que o estado da Paraíba, e sua população é cerca de 21 milhões de habitantes. O viajante de perfil mais exótico vai gostar muito do Sri Lanka. Há diversas opções, como passeios no orfanato de elefantes de Pinawala, onde é perfeitamente possível participar dos cuidados com os animais, até mesmo podendo banhá-los. Visitas a sítios arqueológicos, como é o caso de Sigiriya, fortalezas, estátuas exóticas, torres como Ambuluawa, um multicomplexo religioso em Gampola com grande biodiversidade. Jardins, como é o caso do belíssimo Jardim Botânico de Kandy ou o Jardim Mahameona, com sua figueira sagrada. E que tal Paradenia e ruínas que fazem parte do cenário local? O país possui também belas praias, montanhas gigantes, belos parques e grandes plantações de chá, resquício ainda da colonização britânica. Dos britânicos herdaram esta paixão pelo chá, que dizem ser o melhor do mundo. Herdaram também a praticidade dos holandeses e os sobrenomes dos portugueses. Quem ama esportes pode ainda aproveitar o mar para praticar windsurf, kitesurf ou canoagem. Poderíamos definir o Sri Lanka como uma ilha rodeada por praias cristalinas de areia fina e dourada. Palmeiras e coqueiros no litoral completam o belíssimo cenário. Muito exótico, é um país muito limpo, porém com uma quantidade gigantesca de animais abandonados ao longo das estradas. É 1 para cada 7 pessoas em média, ou seja, 3 milhões de animais. São necessários poucos dias para ir de norte a sul do país e conhecer uma quantidade fenomenal de cenários importantes. Alguns lugares imperdíveis e que é obrigação de todo e qualquer turista faz parte da nossa lista a seguir. Começamos por ela, a viagem de trem mais bonita do mundo? É o que dizem muitos viajantes ao embarcarem no trajeto entre ela e Kandy, uma das atrações imperdíveis do Sri Lanka. O percurso de 160 quilômetros passa pelas paisagens mais cênicas do país, entre montanhas, plantações de chá e vilarejos locais. Kandy é considerada a capital cultural do Sri Lanka e lar do templo da relíquia do dente sagrado, onde acredita-se que é guardado um dente de Buda. É patrimônio mundial da Unesco desde 1988. O templo é aberto à visitação para locais e turistas, onde se vê muitos europeus. É lotado de gente ávida para ver o local onde acredita-se estar localizado o dente. Os guardas se vestem em trajes típicos e é possível ver rituais e tambores rufando após o pôr do sol. Por localizar-se entre as montanhas, o clima em Kandy é bem mais ameno do que nas demais cidades do país. As praças são bonitas, limpas e bem conservadas, e há um belíssimo lago nas proximidades do templo que deixa a cidade ainda mais charmosa. Gal ou Gali. Facilmente acessível por ônibus e trens, Gali é uma cidadezinha litorânea simples, mas muito atraente. As muralhas do Forte de Gal, também conhecido como Forte Imaculada Conceição ou Santa Cruz, construída pelos portugueses e fortificada pelos holandeses.
O forte, tombado pela Unesco em 1988, guarda histórias portuguesas, holandesas e britânicas. O Farol também é um excelente ponto para contemplar o pôr do sol e tirar fotos incríveis. As melhores praias nas proximidades são Dalauela e Unuatuna, repletas de coqueiros, sendo possível fazer um passeio de barco para apreciar mais de perto a água cristalina do litoral. Colombo, a maior e mais importante cidade do Sri Lanka, é um grande centro comercial e financeiro. Há locais atraentes como o Templo Gangaramaya, a Praça da Independência, onde se tem várias placas escritas na língua exótica do local, o Museu Nacional de Colombo, Sima Malakaya Park, Viha Ramadevi, o Forte, a Torre do Relógio, o World Trade Center e os demais prédios futuristas, o bairro de Petá, Teatro Nelum Pokuna, a Orla Gal Face Green, Torre de Lótus e a Prefeitura de Colombo, belíssimo prédio inspirado na Casa Branca. Em resumo, Sri Lanka é um país incrível para todos os gostos, só deve-se ter um pouco de cautela no quesito segurança, mas nada extraordinário. O verão é extremamente quente, mas nada que um bom chapéu e protetores, além de roupas leves, não possam ajudar. Quem quiser se aventurar pelas ruas caóticas e movimentadas de Colombo poderá se surpreender com a variedade de bazares e mercados a céu aberto na região de Petá. A icônica Mesquita Vermelha, Jami-ul-Alfar e o maior e mais velho santuário hindu da cidade, o quase impronunciável Templo Sri Kailawasananthan Swami Devastanam Kovil. Sigiriya, já mencionada anteriormente, é um sítio arqueológico com uma das atrações mais famosas do país, a Lion Rock, uma fortaleza de pedra de aproximadamente 200 metros, onde o palácio do antigo reino foi construído. A cidade de Dambulla, localizada bem no meio do país, possui um complexo de templos esculpidos em cavernas de grande importância histórica. Jamirissa é um pequeno vilarejo de pescadores que recentemente começou a ser explorado pelos turistas, especialmente os mochileiros. O lugar é bem pequeno e é possível fazer tudo a pé, embora, como em todas as outras praias do Sri Lanka, ter uma moto à disposição ajuda a desbravar as praias vizinhas mais afastadas. Mirissa ficou famosa por ser um dos melhores pontos do país para passeios de observação de baleias e golfinhos, e seus exóticos pescadores, a forma como eles pescam é totalmente diferente do usual. Chegamos a Arugan Bay, que é o destino perfeito dos surfistas, uma cidade litorânea na costa leste do país, famosa por suas ondas perfeitas. O Parque Nacional Udawalawe atrai visitantes do mundo todo interessados na vida selvagem e safaris, com elefantes, leopardos e outros animais incomuns nas cidades grandes. As principais comidas típicas são apa e coco amarelo. Esta primeira é feita com ovo e leite de coco. Já o coco sri-lankês tem um gosto bastante exótico ao perfil brasileiro, tendo sua água bastante distinta do coco que conhecemos aqui.